reorganização, reestruturação, reforma e revisão. A designação da última alteração ao currículo escolar em 2012. 40 anos foi tempo suficiente para que a forma de aprender e o que se aprende mudassem. Por exemplo, atualmente, nós temos um currículo que enfatiza os conteúdos e essa alteração ocorreu já com o governo atual, em exercício em 2012, foi a mais recente, e, portanto, a ênfase está nos conteúdos a ensinar, que os alunos devem, obviamente, assimilar, adquirir, e também devem demonstrar em exames, porque, como sabem, agora existem exames nacionais desde o 4º ano de escolaridade, que não existiam anteriormente. Portanto, uma das mudanças é também a introdução de exames nacionais para o 4º, 6º e 9º ano, no ensino básico. Concordo, a escola passou por muitas reformas, aliás, se calhar a escola tem passado por reformas demais. E o problema é a questão da reforma mesmo, é que quando a gente faz uma reforma, não muda muitas vezes nas estruturas profundas, não é? Muda em alguns aspectos mais superficiais ou mais conjunturais, que também não deviam mudar muito, mas que são mais fáceis de mudar pelos governos, pelos ministros, etc. Que é o caso do currículo, que é o caso dos critérios de avaliação, que é o caso dos modelos de gestão das escolas, enfim. Diferentes visões implicam formas de organização dos programas escolares distintas. O que é considerado o conhecimento mais valioso? O que é que se deve ensinar e aprender nas escolas? Isto vai determinar, obviamente, a elaboração dos programas, que aqui há um conjunto de disciplinas que são importantes e outras que, não deixando de ser importantes, mas são menos, digamos, poderão ter um estatuto menor, e uma visão, digamos, mais abrangente com o currículo, em que todas as áreas são contempladas. Hoje, a diversidade de propostas que os manuais apresentam levou à construção de um mercado, ainda que enquadrado num sistema centralizado e centralizador. Neste momento são as escolas, os professores, não é, que selecionam os manuais. Portanto, isso é um aspecto importante, mas que é também enquadrado num conjunto de critérios, não é, de qualidade, que são definidos pelo próprio Ministério da Educação. Em termos de autonomia curricular, a autonomia curricular dos professores tem sido sempre muito limitada. Luís Moreira, professor de Geografia há 15 anos, fala de um sistema em que o professor não decide tudo sozinho. O professor não define tudo sozinho. Esta decisão de metodologias, de técnicas também, passa por, enfim, não há uma decisão individual, passa pela decisão do grupo disciplinar, passa por uma aprovação do departamento a que pertence a Geografia, que normalmente é o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, e depois passará, obviamente, pelo Conselho Pedagógico da escola. E se passar por estes filtros, aquilo que está definido na planificação anual terá de ser cumprido. A Geografia é uma das disciplinas consideradas nucleares pelo guião da Reforma do Estado Português de 2013. Porém, o atual Ministério da Educação tem protagonizado o regresso às disciplinas básicas e aos saberes essenciais. Atualmente há uma acentuação das disciplinas ditas essenciais, que são português e matemática. Depois do 25 de Abril, curiosamente, a Geografia foi mal considerada. Ou seja, foi mal considerada, isto é, em alguns pontos até desapareceu. Eu acho que Portugal, em termos do que eu conheço a nível mundial, até que valoriza bastante a geografia. Há países que nem sequer têm aula de geografia, ela é junto com a história. E, aliás, a maioria dos países, história e geografia, como é o 5º e 6º ano, história e geografia de Portugal. No caso do Portugal e do Brasil, que eu conheço, valoriza bastante a geografia. Dá para se trabalhar. A Geografia viveu mudanças radicais logo após o 25 de Abril de 1974. No dia a seguir, já não fazia sentido ensinar a geografia do Império. A adesão à União Europeia, em 1986, revolucionou o ensino da geografia. Atualmente, não se ensina a geografia do Império Português, mas a geografia da Europa. A geografia teve um papel muito, como eu já disse, muito descritivo, muito informativo, muito factual, e nunca se preocupava com o estudo ou com a abordagem de problemas concretos. Ficavam sempre de fora. Por exemplo,
a geografia de Portugal apresentava sempre, ou a geografia do Império apresentava sempre uma imagem perfeita. As pessoas eram todas felizes, apesar de estar na miséria, apesar de haver fome, dos salários serem baixos, da imigração imensa, e esses problemas não eram abordados nas aulas. Por razões óbvias. Mas hoje isso não acontece. Não é? O problema do subdesenvolvimento é trazido para as aulas, o problema do crescimento desigual dentro da Europa, os problemas ambientais, as alterações climáticas, são problemas do dia-a-dia, não é? que interessam a um cidadão, e este papel da geografia atual é mais uma geografia também ligada à cidadania. Os manuais de geografia falavam de um Portugal pluricontinental e multirracial. A África foi, durante décadas, um tema fundamental. A população, os sistemas de povoamento usados pelos portugueses e a valorização económica das terras descobertas eram alguns dos temas dominantes em praticamente todos os manuais. O que é inegável é, e eu vou usar a palavra com muito cuidado para não ser mal interpretado, é a contaminação ideológica que existia, porque o regime era totalitário ou autoritário, que continua a existir em regime democrático. Atenção, porque os programas de ensino são definidos centralmente pelo Ministério, portanto a ideologia do regime, seja ele qual for, de alguma forma está presente nos currículos. Mas era demasiado evidente a ligação entre o regime e aquilo que se ensinava na geografia. A geografia tinha um papel, a geografia do ensino tinha um papel importante, portanto aquilo que lhe cabia era formar cidadãos de acordo com a ideologia do regime, e a geografia do regime era a geografia não só de Portugal estereotipada, enfim, o Portugal rural, o Portugal das pessoas que são bem comportadas, que não arranjavam problemas, que, enfim, que se dedicavam alegremente à agricultura e transmitiam isto de pais para filhos, e depois davam origem às paisagens típicas, às aldeias mais portuguesas de Portugal, e essas imagens geográficas que eram passadas, mas era também um Portugal imperial. Os currículos de tamanho único, orientados para a formação de mentalidades colonialistas, cederam a currículos de propostas. Na geografia, um Portugal multirracial foi substituído por um Portugal multicultural. Contudo, reformas, reorganizações, reestruturações ou revisões são processos acompanhados, sempre, por uma determinada carga ideológica.